Olá, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Aurélio Burrê, sou professor de Direito Civil, já leciono há mais de 13 anos em cursos preparatórios e é sempre um prazer, uma honra estar aqui no Aprovação PGE, agora para essa retrospectiva do ano de 2022, trabalhando novidades legislativas e jurisprudenciais, né? Trabalhando temas relevantes que surgiram aqui no ano de 2022 e vamos fazer isso da seguinte forma. Primeira coisa que eu quero dizer antes de mais nada, se você estiver assistindo essa aula, estiver gostando e surgir alguma dúvida, pode me procurar. Vou deixar aqui na tela o meu Instagram, @professor_Aurélio Burrê. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar um direct. E se também estiver gostando da aula, me adiciona no seu Instagram, tira uma foto, um print, me marca o curso. É muito bom ter essa interação aí com vocês, já que não podemos ter o contato físico, né? Bom, gente, o que eu gostaria de estabelecer aqui com vocês? Vamos dividir essa aula em duas partes. Na primeira parte, nós vamos trabalhar as novidades legislativas que eu considero importantes aqui do ano de 2022 e depois nós vamos trabalhar algumas jurisprudências também relevantes desse ano. Assim, eu acho que o trabalho vai ficar muito legal, muito tranquilo. Então, vamos começar justamente pelas novidades legislativas. Bom, gente, vamos trazer aqui uma alteração promovida pela Lei 14.382 de 2022, que vai alterar uma questão importante relativa aos direitos da personalidade. É sempre importante trabalhar essas novidades. Veja só, antes de falar da alteração especificamente, eu gostaria de lembrar os senhores e as senhoras o seguinte. Veja só, os direitos da personalidade são aqueles direitos que visam tutelar os aspectos físicos, morais, psíquicos e intelectuais dos seres humanos. Em última análise, visam tutelar a própria dignidade da pessoa humana. E nós temos diversos direitos da personalidade, alguns previstos expressamente no rol do artigo 11 ao artigo 21, que não é um rol taxativo, né? É um rol exemplificativo, e outros tantos direitos da personalidade previstos ao longo do ordenamento jurídico. Um dos direitos da personalidade que você conhece é o direito ao nome, e esse está previsto nesse rol que vai do artigo 11 ao artigo 21. Mais especificamente, no artigo 16 é dito: toda pessoa tem direito a um nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. E o artigo 17 vai dizer: o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. E já no artigo 18, sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. E ainda o artigo 19, o pseudônimo adotado para atividades ilícitas goza de proteção a que se dá ao nome. Veja só, nós temos no Código Civil 4 artigos cuidando do nome enquanto direito da personalidade. Olha a importância que o legislador deu a esse direito, o direito ao nome. E o nome é um direito da personalidade que tem a função de identificar o indivíduo na coletividade. O nome é uma das formas de identificação do indivíduo na coletividade. O seu nome é composto por prenome e sobrenome, perfeito? E o registro do nome é regulamentado na Lei 6.015 de 73. A Lei 6.015, a Lei de Registros Civis, ela regulamenta, de registros públicos, né? A lei regulamenta a forma de registro do nome. E sempre, né, se teve a ideia do princípio da imutabilidade do nome.
O que seria o princípio da imutabilidade do nome? Né? A regra é que uma vez registrado o nome de uma pessoa, ele seria imutável, não seria alterado ao longo, né, da vida, salvo as hipóteses previstas na lei. Por exemplo, com o casamento é possível adicionar o nome, né, o sobrenome de família do outro cônjuge. Posteriormente, isso foi permitido também para a união estável. E nós tínhamos exceções na própria lei, ainda temos, de alteração do nome, como, por exemplo, necessidade de inclusão da pessoa em programa de proteção de testemunha, tem que alterar o nome. Nomes vexatórios, com autorização judicial, você poderia alterar um nome vexatório. Veja, né, muitas crianças aí foram registradas com o nome de Bin Laden, né? Saddam Hussein, Jabulani, que era o nome da bola da Copa de 2010, né? Jabulani, a menina nasceu, botaram o nome de Jabulani. Então, esses nomes vexatórios, com autorização judicial, você podia alterar. A questão dos transgêneros ou transexuais também era possível alteração. Mas existia um caso de alteração imotivada. Vocês viram que todos esses casos que eu contei para você, que são exceções ao princípio da imutabilidade do nome, eram exceções motivadas pelo casamento, motivadas pela inclusão no programa de proteção de testemunhas, na questão dos transgêneros ou transexuais, na questão do nome vexatório, havia um motivo. Mas a própria Lei 6.015 de 73 trazia a possibilidade de alteração imotivada do prenome lá no artigo 56. No artigo 56 havia a previsão de alteração imotivada do prenome ao completar 18 anos. Então, todos nós, quando completamos 18 anos, nós tivemos a oportunidade de, dentro do prazo decadencial de 1 ano, alterar o nosso prenome. Como isso era feito? Através de um pedido judicial que deveria ser feito nesse prazo de 1 ano. Ao completar 18 anos, nascia o prazo decadencial de 1 ano. Então, ou seja, dos 18 aos 19 anos, poderíamos ter pedido para alterar o nosso prenome. Então, vamos imaginar que eu não gostasse do nome Aurélio. Eu poderia mudar para Apolônio, já que é nome de velho. Aurélio é meio nome de velho, né? Apolônio também. Poderia mudar o meu prenome, claro. Mas, perdendo esse prazo, não seria mais possível. Tinha que fazer um pedido judicial e tinha um prazo decadencial de 1 ano. Bom, essa foi a alteração promovida pela Lei 14.382 de 2022. Exatamente essa alteração. Veja, foi alterado o artigo 56 da Lei 6.015 de 73. Então, vou colocar aí na tela para vocês o artigo 56 da Lei 6.015 de 73. A pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade, requerer pessoalmente e imotivadamente a alteração de seu prenome, independentemente de autorização judicial, e a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico. Veja, essa alteração poderá ser feita na via extrajudicial apenas uma vez, e a sua desconstituição dependerá de sentença judicial. Olha que interessante aqui. A lei deixa claro que não há mais prazo. A qualquer tempo é possível alterar o prenome. Então, nós que não mudamos o nosso nome, né? Podemos agora mudar o prenome? Podemos, mas é só o prenome. E não precisa de decisão judicial, né? Você pode fazer pela via extrajudicial, vai diretamente no cartório de registro civil de pessoas naturais. Lembrando que essa alteração só pode ser feita uma única vez. Isso daí é algo realmente relevante, uma alteração, né, importante, que envolve direitos da personalidade, direito ao nome. Então, pode começar a cair demais agora em concursos, né? Agora, é importante destacar também
o artigo 57 da Lei 6.015 de 73. Olha só o que diz o artigo 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial. Olha aí, também teve essa modificação para alterar o sobrenome, mas quando aqui o sobrenome, a alteração do sobrenome é motivada, tá? Motivada nessas causas que eu vou ler agora. E importante que se diga, essa alteração que está aí na tela para vocês é motivada nesses incisos. Só que quando eu digo que é importante para vocês verificarem, porque independe de autorização judicial nessas causas que estão aí. Agora é do sobrenome. Inclusão de sobrenomes familiares. A pessoa foi registrada e não foi registrado um nome de família. E às vezes acontece, né? Porque quando a mulher se casa, às vezes, ela retira um nome de família para incluir o nome do esposo. Aí nasce uma criança. Só que a criança queria ter aquele nome de família que é da mãe, que não está mais no nome da mãe, aí não passou para a criança. Mas ela quer, porque é o nome da família do avô, da avó materna. É possível incluir depois? Agora é possível, né? Independente de autorização judicial. A inclusão de sobrenomes familiares. Então você vai provar com documentos que é o nome da família, pode incluir, não precisa do juiz para isso. Inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge na constância do casamento. Então, não precisa mais decidir só no momento que vai casar, pode incluir ou excluir depois. Muitas pessoas se casavam e não se divorciavam, mas se arrependeram de incluir o nome do cônjuge. Isso aconteceu com a minha irmã, por exemplo. A minha irmã se casou e incluiu o nome do marido. Mas ela continuou casada com ele, mas se arrependeu. Não porque deixou de gostar dele, não. Porque ela é médica, tinha vários artigos científicos publicados e era conhecida no meio médico com o sobrenome familiar que ela retirou. Né? E na verdade não é nem que ela retirou, ela incluiu o nome do esposo, e como ficou por último, os trabalhos científicos entram com o último nome. E aí, entendeu? Acabava que não se sabia, será que ela era aquela mesma que publicou o trabalho? Então, ela queria mudar, agora pode mudar, basta fazer um pedido perante o oficial de registro civil. Inciso 3, exclusão de sobrenome do ex-cônjuge, já falei, né? Exclusão agora do ex-cônjuge após a dissolução da sociedade conjugal. E inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração nas relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiros da pessoa que teve o seu estado alterado. Algumas pessoas, né, você tem o reconhecimento de paternidade posterior, reconhecimento de paternidade socioafetiva, multiparentalidade, são todos casos que podem querer incluir um nome de família ali. E é importante que o parágrafo 2º também foi alterado, veja, incluindo os conviventes em união estável devidamente registrada no Registro Civil de Pessoas Naturais poderão requerer a inclusão de sobrenome de seu companheiro a qualquer tempo, bem como alterar seus sobrenomes nas mesmas hipóteses previstas para as pessoas casadas. Claro, tem que ter o mesmo direito para a união estável. O parágrafo 3º diz: o retorno ao nome de solteiro ou de solteira do companheiro ou companheira será realizado por meio de averbação da extinção da união estável e seu registro. Então aí tem que averbar, né, a declaração de extinção da união estável. Né? E o parágrafo 8º traz que o enteado ou enteada, se houver motivo justificável, poderá requerer ao oficial registro civil, né, que seja averbado o nome de família de seu padrasto ou madrasta. Olha que legal, né? Desde que haja expressa concordância desses. Então isso é muito importante, muito mesmo. Agora, você pode estar se perguntando: professor, se no meu edital não cai família, pode ser cobrada essa questão? Pode, porque isso tem a ver com parte geral também, direitos da personalidade. Né? Mas não cai a Lei 6.015 no meu edital, eu não vou fazer prova para tabelião. Pode cair com certeza, porque tem a ver com
parte geral, não está na parte geral do código, mas o tema parte geral inclui o estudo do nome e todas as legislações correlatas, mesmo que não esteja expresso no edital. Então, muito cuidado com isso. Bom, essa é a primeira alteração que eu queria falar com vocês com relação ao nome. Então, agora vamos para mais um ponto que eu considero importante, né? A gente se encontra então já no próximo ponto. Bom, gente, queria falar com vocês aqui de uma alteração legislativa que pode cair em qualquer concurso que o edital preveja parte geral de direito civil. Isso é muito importante você ter em mente. Parte geral é muito abrangente. Então, vamos falar de uma questão que envolve alienação parental. Você pode pensar que o tema é de direito de família, e é de fato, mas também envolve, né, direitos fundamentais, envolve o dever de paternidade responsável e o direito a uma paternidade responsável. Então, se isso é um direito fundamental, é também um direito da personalidade. E pode cair em direito civil quando o tema for parte geral, quando estiver envolvendo direitos da personalidade. Então, é muito importante ficar atento a isso, tá? É um tema de direito de família, mas que toca também direitos da personalidade. Hoje se entende que o direito a ter uma paternidade responsável é também um direito da personalidade. E qual foi a alteração, né? Existe uma lei, a lei, né, que cuida da alienação parental e dos procedimentos relativos a isso, que é a Lei 12.318 de 2010. Lei 12.318 de 2010. Essa lei, ela já trazia a previsão, sobre alienação parental. Veja, a Lei 13.000, deixa eu pegar aqui o artigo, Lei 12.318 de 2010, no seu artigo 2º, ela conceituava a alienação parental. Isso tem a ver, como eu disse para vocês, com o princípio da paternidade responsável. Esse princípio da paternidade responsável pode ser extraído do artigo 226, parágrafo 7º da Constituição. Artigo 226, parágrafo 7º da Constituição, que faz nascer o dever de paternidade responsável e o direito a uma paternidade responsável. Então, mesmo que você não esteja querendo estudar direito de família, esse é um tema que pode cair em parte geral, porque tem a ver com direitos da personalidade. O direito a uma paternidade responsável é um direito da personalidade, como eu já falei. E o artigo 2º, né, da Lei 12.318 cuida da alienação parental, que viola exatamente esse direito a uma paternidade responsável. Quem promove alienação parental descumpre o dever de paternidade responsável, claramente. Então, o que é alienação parental? Vai lá no artigo 2º da Lei 12.318 de 2010. O que diz o artigo 2º? Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança, a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente. Então, veja, engloba crianças de 0 a 12 anos e adolescentes de 12 a 18 anos, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade. Então, não necessariamente é uma pessoa da família, tá vendo? Guarda ou vigilância, para que repudie o genitor, lembrando que pode ser genitor ou genitora, ou que cause prejuízos ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com estes. Isso é o que diz o artigo 2º que eu acabei de ler para vocês, da Lei 12.318. Então é aquela situação que o pai vai fazendo a cabeça da criança para repudiar a mãe, ou a mãe vai fazendo a cabeça da criança para repudiar o pai, normalmente em contextos de separação. E a alienação parental, ela pode ser promovida, né,
por diversas formas, né? Inclusive o parágrafo único do artigo 2º dessa lei, a 12.318 de 2010, traz aí, né, exemplos de atos de alienação parental. São exemplos, é um rol exemplificativo. Como, por exemplo, o inciso 1 do parágrafo único do artigo 2º. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Ficar falando assim, olha, o seu pai não te ama. E ele te deu esse presente de aniversário? Seu pai tem tanto dinheiro, deu um presente tão barato porque ele não gosta de você. Isso daí é claramente um ato de alienação parental. Né? Dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança com o genitor. São exemplos aí que você pode conferir no parágrafo único do artigo 2º. Agora, qual é o fundamento, né, para você combater a alienação parental? Bom, primeiro que fere um direito fundamental da criança e do adolescente a uma convivência familiar saudável, que é mais uma vez também um direito da personalidade. Fere também o direito de ter uma paternidade responsável. Prejudica a realização do afeto, e o afeto é um princípio implícito na Constituição. Então, é mais do que motivado o combate à alienação parental. Agora, qual foi, entre diversas alterações promovidas pela Lei 14.340 de 2022, essa lei promoveu diversas alterações, qual foi a mais significativa, na minha opinião, tá? Teve diversas alterações, mas aquela que eu acho que pode cair em prova, tá? Veja só, o artigo 6º da Lei 12.318 de 2010, artigo 6º da Lei 13.218 de 2010, foi alterado. Vou colocar na tela para vocês. Foi alterado não. Primeiro vamos ver como que era, o que previa o artigo, tá? Olha só, a lei 12.318 previa o seguinte. Colocando aqui na tela para vocês. Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com o genitor em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilização civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso. Inciso 7º. Declarar a suspensão da autoridade parental. Veja, esse inciso 7º foi alterado, revogado pela Lei 14.340 de 2022. Essa eu acho que é uma alteração muito relevante. Como eu disse para vocês, independente do conteúdo do seu edital, né, não é possível a suspensão da autoridade parental, né, mas por atos de alienação parental. Ou seja, essa lei vai trazer várias formas de você combater isso, várias medidas para fazer cessar a alienação parental. Não é que acabou o combate, mas outras medidas que não sejam a suspensão da autoridade parental, mas o combate a isso e tentar reconduzir ali aquela família, né, a um estado de normalidade, uma convivência familiar adequada. Então é muito interessante essa questão envolvendo a declaração da suspensão da autoridade parental que foi revogada. Tá certo, gente? Bom, então, sem embargos, né, de poder ter a suspensão da autoridade parental por outros motivos que podem ser somados aqui a uma situação de alienação parental. Tranquilo, gente? Bom, esse era o ponto que eu queria trabalhar com vocês, né, sobre essa alteração legislativa, tá certo? E vamos continuar a nossa análise aqui das novidades.
Eu esqueci de falar no primeiro bloco, mas queria aqui indicar para vocês, quem estiver estudando aí para provas de primeira fase, provas objetivas e precisa de um livro mais direto, objetivo, que trabalha aquilo que cai em prova, eu fui convidado pela editora Riedel para uma coleção de Direito Civil da editora Riedel, e eu fui chamado para escrever o livro de Parte Geral, Obrigações, Contratos e Responsabilidade Civil. Então, você, se tiver interesse em estudar esses temas, é um livro bem direto, objetivo, sabe? Pensando em provas de primeira fase, com esquemas, com um quadro sinótico no final do capítulo, questões de concurso também, para você treinar depois de cada capítulo. Então, se você tiver interesse, entra lá no meu Instagram, né, que é o @professor_Aurélio Burré, e lá você pode ter acesso aí ao link para adquirir o livro, tá certo? Bom, feita essa propaganda aqui, mas é uma indicação bibliográfica. Quero falar com vocês aqui de uma alteração importante no Código Civil, é uma alteração promovida pela Lei 14.405 de 2022. Lei 14.405 de 2022. O que essa lei traz de importante? Veja só, o artigo 1351 do Código Civil trazia o quórum especial para alterar as convenções condominiais em condomínios edilícios. Você sabe que num condomínio edilício é aquele condomínio em que você tem partes de uso comum e partes de uso exclusivo. Então pense, por exemplo, num condomínio edilício num prédio. Como exemplo, pode ser um condomínio de casas também, mas num prédio. Cada apartamento é área de uso exclusivo. O corredor, o play, a garagem, a portaria são áreas de uso comum. O que acontece é o seguinte: o que vai reger, a convivência no condomínio edilício, obviamente, junto das normas do Código Civil, é a convenção condominial. A convenção condominial é um ato-regra que traz os principais deveres e obrigações dos condôminos. E aí, veja só, o artigo 1351 estabelecia um quórum especial para aprovação e modificação, da convenção condominial. Olha, depende da aprovação, quórum específico para modificação. Depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção, dizia o artigo 1351. Veja, não são 2/3 dos presentes na reunião de condomínio, 2/3 dos votos dos condôminos. É um quórum pesado para alterar a convenção mesmo, porque é uma norma importante. Aí dizia ainda o artigo: a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária depende da aprovação pela unanimidade dos condôminos. Então, a convenção condominial, ela estabelece se o condomínio edilício vai ter finalidade residencial, finalidade comercial ou mista. Para alterar isso, eu quero alterar, o meu edifício é residencial, mas quero alterar para que possa ter finalidade comercial, porque eu quero abrir uma clínica de estética no meu apartamento. E aí? Tem que alterar a convenção. Vai precisar da aprovação de quanto? Aqui dependeria da unanimidade na redação originária do Código Civil. Porque para alterar a convenção, em regra, precisava de 2/3 dos condôminos. Mas especificamente a mudança da destinação do edifício precisava da unanimidade. E aí basta uma pessoa não querer, que não dava para alterar. Então essa foi a modificação. Veja, essa parte final da lei do artigo 1351 foi alterada, e ficou dessa maneira que eu vou colocar na tela para vocês. Depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção, bem como a mudança da destinação do edifício ou da sua unidade imobiliária. Então não se exige mais a unanimidade.
Agora, é 2/3 para alteração de qualquer norma da convenção condominial. Perfeito, gente? Bom, mais um tema aqui enfrentado, né? O que eu gostaria de estabelecer aqui com vocês? Mais uma, né, questão importante envolvendo condomínio, né? E nós temos justamente aí a Lei 14.309 de 2022, a Lei 14.309 de 2022, alterando a redação originária do Código Civil para fim de possibilitar a sessão permanente das assembleias condominiais. Vamos entender isso aqui? Veja só. O que acontece? Um condomínio edilício, há uma obrigatoriedade de realização de assembleias ordinárias, chamada Assembleia Ordinária, que deve ser organizada, realizada anualmente, conforme dispõe o artigo 1350 do Código Civil. Anualmente, o síndico tem que convocar uma assembleia ordinária, que é justamente para discutir e aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos, prestação de contas do síndico, eleição de síndico, alteração de regimento interno. É para isso que serve a Assembleia Ordinária. A Assembleia Extraordinária é convocada para tratar de outros assuntos que vão surgindo ao longo do ano e que não dá para esperar a Assembleia Anual. Perfeito? Bom, essa lei 14.309, ela já alterou o artigo 1354, né, na verdade, incluindo o artigo 1354-A. O que diz o artigo 1354-A? Vai dizer que a convocação, o artigo 1354-A, deixa eu pegar aqui na minha lei, vai dizer assim, abra aí o seu Código Civil já atualizado, tá? Já atualizado. Diz assim, a convocação, 1354-A, a convocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de assembleia poderão dar-se de forma eletrônica. Então, é possível agora a convocação de forma eletrônica. Tal possibilidade, desde que não seja vedada na convenção condominial e sejam preservados aos condôminos o direito de voz e debate e de voto. Então, é possível fazer uma convocação eletrônica para a assembleia, né, condominial. Mas essa não é a alteração que eu considero mais importante. O que eu considero mais importante é o seguinte. O que acontece? Qual é o grande problema que acontece em condomínio? O comparecimento das pessoas nas assembleias condominiais. Normalmente, né, os condôminos tendem a não gostar de reunião de condomínio e não comparecem, né? Então, as convocações são feitas em chamadas, né? A primeira, vamos supor, vai ter reunião de condomínio no dia 10. A primeira convocação será às 7 da noite e a segunda convocação às 7h30. É muito comum isso. Por quê? Porque o Código Civil, ele vai dizer o seguinte, no artigo 1352, salvo quando exigido quórum especial, as deliberações da Assembleia serão tomadas em primeira convocação por maioria de votos dos condôminos presentes, que representem pelo menos a metade das frações ideais. Então, tem que ter pelo menos a metade dos condôminos para começar a votar as questões da Assembleia Condominial em primeira convocação. Aí já bota meia hora depois, para já passar rápido, a segunda convocação meia hora depois. Por quê? O artigo 1353 diz, em segunda convocação, a Assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes. Então não precisa mais ter a necessidade de pelo menos metade estar presente, fazer pela maioria dos presentes, que são pelo menos a metade. Não, aí é a maioria dos presentes. Se aparecer 3 gatos pingados lá, vale a votação. Desde que não seja uma matéria que exija quórum especial.
Por exemplo, não pode alterar a convenção condominial, porque tem quórum especial, 2/3. Não pode, por exemplo, decidir sobre obras voluptuárias, por exemplo, porque tem quórum especial, né? Aqui a questão das obras, vou pegar aqui no Código Civil, o 1341 diz: se voluptuárias, por exemplo, o embelezamento da portaria depende de voto de 2/3 dos condôminos. Então não dá para fazer pela maioria dos presentes. Isso é um problema, gente. Tem muito condomínio que faz errado, que vota uma reforma, ainda que útil, por exemplo, para alterar o portão da garagem, botar um portão eletrônico. Isso é uma benfeitoria útil. Tem que ter, no 1341-2, tem que ter o voto da maioria dos condôminos. Não pode ser pela maioria dos presentes. E tem muito condomínio que faz errado, faz pela maioria dos presentes. E quando alguém sabe que não pode ser feito, cria um grande problema. Porque é difícil reunir a metade dos condôminos que seja numa reunião. Daí nasceu a necessidade de criar a chamada sessão permanente da Assembleia Condominial. Por quê? Eu contei para você o motivo. A Lei 14.309 de 2022, ela possibilitou que você converta a reunião da Assembleia Condominial em uma sessão permanente. Assim, para aquelas questões que exigem quórum especial, os condôminos podem ir votando posteriormente. Então, votando posteriormente, eles não precisam comparecer na reunião. Eles podem ir votando posteriormente até que seja atingido o quórum especial. Olha o que diz, aqui vou colocar na tela para vocês. Olha o que diz o artigo, a nova redação do artigo 1353. Foi alterado o artigo 1353. Olha o que diz a nova redação dele. Parágrafo 1º, que não tinha. Quando a deliberação exigir quórum especial previsto em lei ou em convenção e ele não for atingido, a Assembleia poderá, por decisão da maioria dos presentes, autorizar o presidente a converter a reunião em sessão permanente, desde que cumulativamente sejam indicadas a data e a hora da sessão em seguimento, que não poderá ultrapassar 60 dias, e identificadas as deliberações pretendidas em razão do quórum especial não atingido. Fiquem expressamente convocados os presentes, sejam obrigatoriamente convocadas as unidades ausentes, na forma prevista em convenção. Seja lavrada a ata parcial relativa ao segmento presencial da reunião da Assembleia, da qual deverão constar as transcrições circunstanciadas de todos os argumentos até então apresentados relativos à ordem do dia, que deverá ser remetida aos condôminos ausentes. E seja dada continuidade às deliberações no dia e hora designadas, e seja a ata correspondente lavrada em seguimento, a que está parcialmente redigida com a consolidação de todas as deliberações. Então, olha que interessante aqui. O que nós temos aqui? Aí nós temos o seguinte. Você viu que não alcançou o quórum, pede ao presidente, pela maioria de votos dos presentes, para remarcarem uma sessão permanente, e aí vai especificar a data e a hora da sessão que será realizada. É como se fosse uma extensão, um adendo daquela anterior. Aí vai ter tempo das pessoas, não pode passar mais 60 dias, entrar em contato com os outros condôminos para que eles possam votar. Entenderam a ideia? Então, é uma solução realmente para um problema prático que se apresentava, Era um problema realmente complexo, E aí é interessante que quem votou na primeira reunião pode alterar os votos, tá? Pode alterar os votos. O prazo máximo dessa sessão permanente, o parágrafo 3º vai dizer: a sessão permanente poderá ser prorrogada tantas vezes quanto necessárias, desde que a Assembleia seja concluída no prazo total de 90 dias. Interessante, Então, vimos aqui algo que realmente traz uma novidade no cenário de condomínios. Bom, gente,
Então, fechamos aqui as novidades legislativas que eu queria trabalhar com vocês. Agora quero trabalhar um julgado interessante. Bom, meus amigos, vamos trabalhar agora uma novidade jurisprudencial. Veja só, no ano de 2021, nós tivemos um julgado muito importante no Brasil que envolvia direitos da personalidade, envolvia uma questão relativa a direitos da personalidade, sobretudo direito à honra, direito à imagem, que era a questão envolvendo o direito ao esquecimento. Será que o ordenamento jurídico brasileiro acolhia ou não o direito ao esquecimento? O STF teve a oportunidade de analisar essa questão, né? E em 2021 foi inclusive tema de repercussão geral, o tema 786. O que é o direito ao esquecimento? Né? O próprio STF, né, definiu o direito ao esquecimento, o próprio STF definiu o direito ao esquecimento nessa tese, e é interessante, né, você perceber. Olha só, colocando aí na tela para vocês, é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meio de comunicação social, analógicos ou digitais. Veja só, o que acontecia? Imagina que uma pessoa foi investigada por um crime de corrupção. Um prefeito de uma cidade foi investigado por um crime de corrupção. E acabou que ele foi investigado, teve a denúncia e acabou sendo absolvido. Né? E na época dessa investigação, do processo, vários jornais impressos, revistas, televisão, sites publicaram matérias sobre aquela investigação de corrupção. Ele foi absolvido, mas os jornais estavam só noticiando o fato. Veja, uma publicação falsa, se os jornais estivessem falando que ele era com certeza corrupto, condenado, publicações falsas, você tem o direito de pedir para retirar do ar. Tem direito de pedir indenização. Mas o fato é que o fato era verídico. O que era verídico? Não que ele era corrupto, mas que ele estava sendo investigado. Só que 10 anos depois, imagina que esse político vai concorrer a um outro cargo e ficam falando, olha, fulano foi investigado. E tá lá, se você der um Google, você vai ver. Aí você dá um Google, né? E aparece várias reportagens falando sobre o esquema de corrupção. Ele foi absolvido, então alegava-se o seguinte, olha, há um direito ao esquecimento. Se eu fui absolvido, ou se eu cumpri minha pena, né? Tem pessoas até que cumpriram pena, eu tenho direito de ser esquecido. Eu não quero mais ser lembrado por esse fato. O que o STJ entendeu? Que não é compatível com a Constituição da República o direito ao esquecimento. Né? O direito ao esquecimento aqui, ele fere o próprio direito à historicidade, né? O direito à coletividade, ter acesso à sua história, né? A livre informação. O STF entendeu que não, você não pode, você não tem o direito de obstar, em razão do simples passar do tempo, a divulgação de fatos e dados verídicos. Não posso pedir para retirar a matéria do ar porque já se passaram 10 anos e tem direito de ser esquecido. Não. Eventual excesso ou abuso, diz o STF, né, na liberdade de expressão e de informação, devem ser analisados caso a caso, a partir de parâmetros constitucionais, para proteger a honra, a imagem, a privacidade, que são direitos da personalidade. Eventuais excessos ou abusos. Tá certo? Então, não há o direito ao esquecimento. Mas aí que você não pode confundir. Esse julgado de 2021, né? Eu trago um outro julgado de 2022, para você não confundir. O direito ao esquecimento não impede o direito de pleitear a desindexação do seu nome. Olha a diferença. O direito ao esquecimento não impede o direito de pleitear a desindexação do nome. Como assim desindexação
do nome. Veja só, esse político, nesse exemplo que eu dei, ele não tem direito de fazer apagar as reportagens, né? Impedir que alguém publique uma reportagem lembrando aquele fato. Não. Ah, mas já passou 10 anos. Por exemplo, o indivíduo é um assassino. Ele já matou a pessoa, cumpriu pena, já passou 20 anos. Ele pode impedir que faça uma reportagem sobre o fato? Não. Isso seria direito ao esquecimento. Mas ele pode ter o direito à desindexação. O que é isso? É pedir para os provedores de busca, os sites de busca como o Google, desindexe o nome da pessoa àquele fato. Porque, por exemplo, se você digitar, né, o meu nome, Aurélio Burré, provavelmente o Google vai completar direito civil, professor, entendeu? Agora, se você digita o nome de um político, às vezes, né, fulano de tal, corrupto, fulano de tal, preso, né, o nome de um assassino, né, preso. Então, o pedido de desindexação não é para apagar as matérias ou impedir novas matérias jornalísticas. É para desindexar. Quando você digitar o nome da pessoa no Google, não vai vincular ela diretamente àqueles fatos. A pessoa tem que efetivamente querer procurar isso. Fulano de tal, acusado de corrupção, né? Tem que achar. E se a pessoa procurar o nome da matéria, vamos supor, Operação Lava Jato. Digitou Operação Lava Jato, vai aparecer várias reportagens. Se você clicar em uma reportagem, vai aparecer no conteúdo da reportagem que fulano foi investigado, né? Se você digitar assassinato Daniela Pérez, lá dentro vai aparecer quem foi o assassino. O que não pode, não é que não pode, mas a pessoa poderia pretender que não fizesse a desindexação imediata. Fulano de tal, assassino de Beltrano. Entenderam a ideia? E aí, é exatamente aí que trabalha aqui a decisão do STJ de 2022, no informativo 743. Olha aí. A determinação para que os provedores de busca na internet procedam à desvinculação do nome de determinada pessoa sem qualquer outro termo empregado, com fato desabanador a seu respeito dos resultados de pesquisa, não se confunde com o direito ao esquecimento, objeto da tese de repercussão geral do 786. Então o STJ aqui reconheceu o direito de desindexação e disse que isso não se confunde com o direito ao esquecimento. Veja, sem qualquer outro termo empregado. Se eu digitar, por exemplo, Guilherme de Pádua, assassinato Daniela Pérez, aí vai aparecer. O que não pode é eu digitar Guilherme de Pádua e já aparecer Guilherme de Pádua assassino. Sabe, naquelas opções que o Google dá. Quer dizer, repetindo, não é que não pode. Se ele pretender isso, ele teria direito. Agora eu não posso falar mais se ele pretender, porque o objeto do meu exemplo acabou, né? Acabou não, né? Faleceu recentemente. Então, não podemos mais usar ele como exemplo atual aí. Mas essa é a ideia. Perfeito, gente? Gostaram dessa novidade, dessa diferenciação do direito ao esquecimento para o direito de desindexação? Isso aí pode cair em prova, né? Fiquem atentos, tá bom? Era isso que eu queria falar com vocês sobre esse julgado. E para finalizar, uma outra decisão judicial do STJ do ano de 2022, que trabalha direitos da personalidade, diz respeito a um caso do programa Pânico de televisão. Não sei se vocês lembram do programa Pânico na TV. Os repórteres do programa Pânico, né, os humoristas repórteres, eles foram até uma praia de nudismo e filmaram diversos frequentadores daquela praia de nudismo, alguns inclusive que aceitaram dar entrevistas. O que acontece? Quando você aparece num programa de televisão, né, alguns direitos da personalidade são colocados, né, em jogo. O mais evidente deles, o direito à imagem, mas em alguns casos até a privacidade, a intimidade e a honra. O que acontece? Aqueles frequentadores que espontaneamente deram entrevistas para os repórteres, olhando para a câmera, segurando o microfone, respondendo,
Esses aí deram autorização tácita de terem as suas imagens exibidas. Porém, um dos participantes foi filmado à distância, não quis participar do programa, né, não de maneira expressa, nem tácita, e ele teve a sua imagem captada e foram feitas, né, colocações jocosas, brincadeiras, né, sobre o seu corpo, sobre os pelos que ele tinha, né? Então ele ingressou na justiça pleiteando dano moral, alegando que houve violação da sua imagem, porque foi vinculada sem autorização, e violação da honra pelos fatos que foram atribuídos, né, com conotação pejorativa. Ele não autorizou o uso da sua imagem. E aqui fere frontalmente o artigo 20 do Código Civil. Veja, o artigo 20 diz o seguinte: salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber. Não tem como ele pedir para proibir porque já foi veiculado, mas ele pode pedir uma indenização. E foi fixada, né, pelo juízo de piso de primeira instância, uma indenização de R$80 mil por danos morais. Lembrando que dano moral é violação a direito da personalidade. Dano moral não é vexame, humilhação, sofrimento. Isso são sintomas que a pessoa pode ter ou não quando sofre dano moral. Ele não precisa provar que ele ficou humilhado, vexado. Não. O dano moral decorre in re ipsa, pelo simples fato de você ter uma violação, utilização da imagem sem autorização. E mais, estando a pessoa numa praia de nudismo, isso viola a sua privacidade, a sua intimidade. E as atribuições jocosas, pejorativas que fizeram no programa também viola a sua honra, a ensejar sim uma indenização elevada, no caso de R$80 mil, que foi confirmada pelo STJ. E no informativo 746 é dito que configura dano moral sujeito à indenização a veiculação em rede nacional de TV de imagem de pessoa nua em praia de naturismo, sem autorização e com atribuição de conotação pejorativa. Então aí, mais um tema interessante. Perfeito, gente? Então a gente fecha aqui essa análise desses julgados importantes sobre o tema, tá certo? Bom, se vocês gostaram dessa retrospectiva, né, não se esqueça aí de seguir a gente nas redes sociais, marca lá dizendo que você está assistindo, marca o curso também, vai ser muito legal ter essa interação, como eu já tinha dito para vocês. Fica de novo a indicação aqui do meu livro e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais, gente. Tchau!